Parecia impossível acreditar no que aconteceu. Uma região próspera de um povo orgulhoso de suas origens, vendo a força da natureza levando quase tudo que tinham. Na primeira semana de setembro, alguns dos dias mais tristes do ano foram conhecidos a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A passagem de um ciclone extratropical no sul do Brasil provocou tempestades que castigaram comunidades nos 3 estados, mas que causou um estrago incalculável na região central do estado gaúcho. O volume de água que caiu em algumas horas foi muito grande. Esse grande volume de água concentrado, ele foi o resultado de uma frente fria que começou estacionária. A ocorrência de maior volume de chuva aconteceu entre domingo e segunda-feira. Já na sexta-feira, de sexta para sábado, a gente começou com instabilidade ali na região, com uma frente estacionária. Então veio uma massa de ar frio da Argentina, organizou uma frente fria, e essa frente fria avançou, intensificando, potencializando as chuvas. Na ponta dessa frente fria, costuma a gente ter a formação de um ciclone extratropical, que aconteceu. Sempre que a gente tem frente fria, tem um ciclone associado. Mas esse ciclone se formou sobre o oceano, então ele não foi o protagonista desse excesso de chuvas. Foi primeiro a frente estacionária e depois a frente fria. Logo nas primeiras horas, além da indignação e da dor por tantas perdas, surge uma questão: por que as pessoas não foram avisadas da gravidade do que estava por vir? Era possível amenizar os impactos dessa tragédia? Para o governo do estado, não. Em entrevista exclusiva com a nossa equipe, o governador Eduardo Leite explicou a dificuldade para dimensionar o que a previsão indicava. Nos dias anteriores, a nossa equipe da Defesa Civil tem todos os radares meteorológicos, o Centro de Monitoramento de Desastres, que é nacional, do CEMADEM, temos contratos também que nos fazem essas previsões do tempo. Tinham sido emitidos alertas sobre chuvas muito fortes que viriam ali naqueles dias. O ponto é que esses alertas, na verdade, a partir desses avisos que a gente tem, eles até dizem que vai chover. Naquele caso dizia algo entre 70 e 150 milímetros, com a possibilidade de pontualmente chover 250 milímetros em determinadas regiões. Mas não é suficiente até aqui, isso é um dos pontos que a gente precisa avançar, sem dúvida nenhuma, para dizer onde que vai chover esses 250 milímetros. Diz que pontualmente, em determinadas regiões, pode chegar a 250 milímetros. Institutos que emitem esses alertas discordaram. A Metsul Meteorologia rebateu o governador. Em nota, disse ter advertido com antecedência sobre a possibilidade de chuva acima dos 300 milímetros na metade norte gaúcha no início do mês. Outros especialistas e pessoas que conhecem a região também acham um pouco provável que não se tivesse nenhuma ideia do que poderia acontecer a partir dessas previsões. Só a presença do El Niño nesse ano já trazia um indicativo de que a gente teria chuvas acima da média na região sul, que é o que acontece em anos de El Niño. Esse ano a gente está com o planeta com temperaturas mais altas do que a média, bem mais altas, inclusive é possível que seja um ano mais quente da história recente, desde que a gente tem medições, E esse cenário de planeta quente e do El Niño associados favorecem esses extremos de chuva e concentrados no Rio Grande do Sul, que é uma impressão digital do El Niño. Então, já com meses de antecedência, esperava-se que haveriam extremos de chuva no Rio Grande do Sul. Com dias de antecedência, o CEMADEM já tinha se reunido com a Defesa Civil Nacional, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, já emitindo a possibilidade de um evento fora do normal de chuvas.
nós evidenciamos ali que a causa deste fenômeno climático foi a mudança climática, porque nunca no Vale do Taquari a água chegou tão alta. Pode ter chegado em Porto Alegre, nas Ilhas do Guaíba, mas lá na calha do rio, nunca. Certamente o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul é a expressão de algo que há tempos nós estamos tentando tematizar, ou seja, a questão das mudanças climáticas, né? E nesse contexto, vale recordar que talvez a pessoa que melhor trouxe isso ao espaço de debate público foi o Papa Francisco. E aqui entra todo o discurso, sim, do cuidado com a casa comum, né? A casa comum está suplicando, está chorando, pedindo atenção, cuidado e promoção. Mas era tarde. O caos já havia batido a porta e invadido a vida de milhares de pessoas, sobretudo na região do Vale do Taquari, onde está o maior retrato da destruição provocada a partir daquele 4 de setembro. Destruição. É isso que a gente vê nas casas próximas às margens do rio Taquari, grande responsável pela cheia que afetou a cidade de Roca Sales, aqui no Rio Grande do Sul. Essa propriedade, por exemplo, foi abandonada às pressas pela família pela velocidade com que a água subiu. A gente vê ainda nas paredes a marca que mostra a altura que o rio chegou aqui dentro. E pensar que essa é uma área mais rural, ou seja, de grandes plantações e muito plana, nos faz entender que tudo isso que nós vemos no horizonte ficou coberto por água naquela madrugada de segunda-feira. Essa propriedade fica bem perto das margens do rio Taquari, protagonista dessa catástrofe. Foi o nível dele que, com o volume de água das chuvas, transbordou e arrastou o que tinha pela frente. E como de costume no campo, muitas famílias que vivem da agricultura se fixam bem perto de rios, justamente pela facilidade de ter água para manter a produção. Por isso, muitas outras construções existiam aqui, mas foram levadas pela água. Chegamos em uma casa onde um morador ainda trabalhava na limpeza do quintal e na apuração para tentar calcular os prejuízos. A casa onde Lourenço vive com os pais, a esposa e os 2 filhos ficou de pé, mas muitas outras estruturas foram afetadas na propriedade, onde a família já vive há 6 gerações. Em 1890 foi construída essa casa, que hoje foi destruída pela enchente. E foi construída aqui, tinha uma casa comercial, e desde então sempre teve gente residindo aqui. E tinha as marcações das enchentes, que deu em 1912, do 41, do 56, todas chegaram próximas aqui à casa, mas nunca entraram na casa. E essa devastou com tudo, né? Se não tivesse caído a casa, teria chegado no telhado da casa. Mas com a força da água ela não resistiu, derrubou. Aqui eles viviam da plantação de milho, soja e da criação de alguns animais. Por isso, ferramentas, maquinários e galpões fazem parte do básico para tirar o sustento da família. Os tratores estão parados, alguns sem funcionar. O silo apareceu no meio do que antes era uma plantação. Um depósito de adubo foi encontrado mais de 20 quilômetros dali. Seu sustento era tirado dessa terra? Sim. Criação eu perdi. Perdi suínos, perdi gado de corte. Milho eu tinha 35 hectares plantado, já tinha sido feito tratamento para insetos, tinha sido posto ureia, o milho estava bem adiantado já. E trigo também foi perdido toda a produção e todo o produto que eu tinha comprado, os insumos para o plantio da soja. Para ter uma ideia, eu tinha 600 sacos de adubo estocado em casa, tinha glifosato, fungicida, inseticida, tudo que eu ia precisar para produzir minha lavoura de soja. Isso tudo foi levado pela água. Então, um prejuízo assim mais ou menos estimado na produção de em torno de 500 mil. E toda a estrutura abalada, porque eu tenho um galpão para suínos, que é integração, 600 suínos, ficou destruído.
tem os galpões do maquinário, todo o meu maquinário ficou embaixo da água, tem que reformar tudo isso, né? Eu acredito que, num total, assim, um prejuízo de em torno de 1 milhão, prejuízo financeiro. Problemas fazem parte da vida de quem vive da terra, mas esses ele jamais imaginou que precisaria confrontar. Até então a gente tinha aquela confiança, como nunca chegou água na nossa propriedade, eu imaginei que no segundo piso não estava seguro. Aí quando chegou água no segundo piso, dá um desespero, porque tu está aí com criança pequena, com um de 3 anos, um de 11, estavam desesperados também, tinha que manter a calma, embora que a gente também estava desesperado, mas para não refletir isso para eles, para não, daqui a pouco até eles não se desesperar e vai saber a reação de uma criança desesperada, até de pular na água, assim, tem que tentar manter a calma ao máximo. O primeiro vizinho meu aqui faleceu, a casa foi arrastada pela água e perdeu a vida, e toda a comunidade nossa aqui foi destruída. Ainda que ame o que construíram por ali, ele não quer mais correr esse risco de novo. Eu tenho uma área de terra separada dessa, aqui nós temos 25 hectares próprios, pegou praticamente tudo água. Sobrou só naquela lombinha onde estavam os 2 carros lá, que com 70 centímetros de água cobria lá também. Então, construir lá agora já é área de risco também, né? E tem uma outra área separada que tem um topo, assim, mais um morro, né? A ideia é construir lá, né? A gratidão que fica é pela preservação do bem mais precioso, sua vida e dos seus. Esperança a de que eles e tantos outros não sejam rapidamente esquecidos pela sociedade e principalmente pelo poder público. Na parte do poder público, eu acredito que eu penso que deveriam ter umas linhas de crédito a longo prazo com juros subsidiados, não só para mim, para todos que foram atingidos, com certeza, porque é uma coisa que a pessoa fica desestruturada financeiramente, tem que reconstruir tudo e tem que botar a lavoura para produzir também, para poder se manter. Até porque no caminho contrário, o que ele viu naquela noite será bem difícil de esquecer. Aqui tinha uma história, como eu falei, de 6 gerações. Então tinha tudo uma coisa que agora se apagou. Por exemplo, eu nem fotos antigas que eu tinha aqui da família, nada disso sobrou. Tudo foi levado pela água. Então os meus filhos ou meus netos um dia não vão ter nenhuma imagem de como era aqui, porque não sobrou nada. Esse foi o maior desastre ambiental em 40 anos aqui no Rio Grande do Sul. O nível do rio Taquari, que está aqui atrás de mim, chegou a quase 30 metros de altura, ou seja, ele teve um ganho de elevação de 20 metros apenas entre a tarde de segunda-feira, dia 4 de setembro, e a terça-feira, dia 5 de setembro. Aqui atrás também ficava uma ponte que ligava as 2 cidades mais afetadas por essa tragédia. Roca Sales, aqui onde eu estou, e a cidade de Mussum, que fica do outro lado do rio. Aqui viviam a maior parte dos mortos nesta tragédia. E também são daqui milhares de famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas após terem suas casas arrastadas pela força da água. Por isso, nacionalmente, as atenções e os esforços de reconstrução e solidariedade se concentraram nesses 2 municípios. Mas cidades como Encantado, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio também foram atingidas. Em 2001 pegamos uma enchente bem grande e até achávamos que nós estávamos preparados para uma enchente igual ou superior. Em 2020 teve uma maior do que 2001 e essa aqui então extrapolou tudo. Com isso deu para ver que realmente a região, o município, as pessoas não estavam preparadas para uma enchente de tanta água. Era muito desespero, né? E a água ia vindo muito rápida também. E forte correnteza. E aí a gente tentou salvar o que dava, assim, o pessoal, né?
Nunca ninguém imaginou que ia chegar a um ponto desses que nós chegamos no nosso rio, né? Nós chegamos a uma cota aqui de 35 com 67 dentro do município, sendo que a outra de 2020, que tinha sido grande já, tinha chegado em 32 e 54, se eu não me engano. Então foi uma água que pegou muita gente de surpresa. 5 horas da tarde a gente já começou a carregar mudanças e retirar o pessoal. Aí tem algumas pessoas que às vezes não querem, acham que não vêm, né? Então, aí a partir de 00:30, então que o desespero foi total, né? Então nós nos preparamos, nosso primeiro chamado foi em torno da 00:30, da segunda para terça-feira. Um casal de Palmas ficou ilhado com uma criança pequena de colo. Nós carregamos o barco, fomos até Palmas, resgatamos aquele casal lá e naquilo que nós estava carregando o barco de volta, o secretário de obras, que é o coordenador da Defesa Civil, já ligou: venha rápido para o centro que tem mais gente pedindo. Mas vem rápido, beleza, viemos rápido, mas achamos que ia ser uma, duas, 3 pessoas. E quando nós vimos, nós chegamos. Então botamos o barco na água, aí o Edionor já disse prontificou, ele conhece o rio, temos muito a agradecer a eles e todos os voluntários, como o Clóvis, Mila também. E daí ele se prontificou, subiu no barco com nós e nós começamos a entrar no rio. E aquilo, as cenas começaram a ficar, como foi falado, em cenário de guerra. A cidade de Arroio do Meio, até o momento, não registrou nenhum óbito pelas chuvas. Uma pessoa segue desaparecida. A estimativa da Defesa Civil é de que cerca de 500 pessoas tenham sido retiradas de suas casas pelos barcos que atuaram naquele dia. Mais de 100 apenas por esse aí, onde os 3 estavam. E a força de coragem também, que o pessoal todo se dedicou, teve pessoas também que vieram, umas equipes de fora também que pegaram seus barcos e veio muita gente voluntário que ajudou muito também. O pessoal gritando em cima do telhado, todo mundo apoiado em cima das cumieiras do telhado: socorro, me tirem daqui, não me deixem morrer. E a água correndo, a correnteza pegando, o barulho das casas caindo, indo embora. Isso então vão ser cenas que vão ficar marcadas para o resto da vida, né? Não tem como como quem estava no meio daquilo tudo, não tem como deixar passar. Não sei de onde é que eu tirei a coragem, porque toda vez que eu estava voltando para entregar, eu disse: eu não vou mais, porque eu comecei a sentir a minha vida em perigo. Mas aí eu lembrava, como o Edionor falou, as pessoas gritando, e tu voltava, e nós voltava, e pegava e voltava. Sinais de que ainda existe esperança de um mundo melhor. O que eles perceberam quando salvaram um pequeno menino que só conseguia pensar na segurança da sua irmã. No fim das contas, a família toda foi resgatada. Uma família colocaram 4 crianças em cima de um barco de fibra para tentar salvar eles, né? Era uma criança, um menino de 7 anos, uma menina talvez dessa idade, 2 de 11, 12, alguma coisa assim. E esse barco virou. A menina e os 2 rapazes, eles ficaram praticamente onde é que existia uma rua, eles ficaram em cima de um puleiro, de uma casa, de um telhado. Quando nós chegamos lá, nós resgatamos ele, enrolou fio de novo na hélice do motor, tivemos que tirar, e de longe se escutava a uns 100, 150 metros longe a voz de uma outra criança gritando. Isso estava clareando o dia. E a criança diz: salvem a minha irmã. Se uma criança de 7 anos consegue pensar na vida, no conforto da irmãzinha dele, então por que as pessoas mais velhas, mais experientes também não podem pensar no bem da humanidade? Nós não temos nem palavras e nem sei como é que nós vamos conseguir retribuir tudo o que as pessoas nos ajudaram, estão nos ajudando. Então, um verdadeiro batalhão de pessoas com um coração grande, voluntários, assim, houve uma solidariedade muito forte. Para mim vai ficar uma lição de vida que eu vou carregar comigo o resto da minha vida. Quanto tempo vai levar para que uma cidade seja reconstruída? E
para que a vida, a rotina das pessoas sejam restabelecidas. Perguntas difíceis de responder, mas que pairam no ar em todo o canto do município mais afetado pelas enchentes, onde foi registrado o maior número de óbitos e também a maior destruição de construções. A gente está aqui na cidade de Mussum, numa das áreas baixas, às margens do rio Taquari, ou seja, uma das áreas mais afetadas por essa enchente. Aqui ao fundo, essa destruição provocada foi dentro do cemitério municipal, o que fez com que muitas das vítimas dessa tragédia sequer pudessem ser sepultadas e veladas aqui no município, e sim numa cidade vizinha. Por onde a gente olha nesse bairro, a gente vê destruição, sujeira, mesmo com muita gente trabalhando na limpeza, o que nos faz pensar como era esse cenário há 2 semanas atrás, no dia seguinte à tragédia. Então a gente imagina, são 15 dias que estão limpando, que estão juntando entulho, que estão tentando se reorganizar. E a gente encontrou o que encontrou, né? Por causa dos estragos após as chuvas, espaços assim se tornaram a casa de muita gente por aqui. A pequena cidade de Mussum, com quase 5.000 habitantes, viu boa parte deles ser afetada pela tragédia. Aqueles que tiveram que sair de suas casas às pressas, sem ter para onde ir, encontraram em abrigos temporários um socorro emergencial. Esse espaço, que pertence à paróquia, chegou a receber quase 80 pessoas naqueles primeiros dias após a cheia do rio. O rio começou a subir. Aí a gente achou que não vinha tão grande a enchente, deu umas 15 dias antes de uma enchente. Ficou debaixo da casa, não subiu. Essa que veio agora, o rio subiu muito de repente. Não vai vir enchente. E veio. Aí começou a vir os caminhão, aí a gente já tirou a geladeira, tirou o fogão que deu, um colchão que tinha lá e o resto foi tudo embora. Perdi tudo praticamente, ajudei minha namorada, né? Fiz mudança, trouxe aqui, descarreguei. E por último me lembrei, né, de mim, cheguei lá. Daí não deu tempo nem de salvar quase nada, algumas roupas só. E o cachorro deixei dentro de casa, tudo aberto, mas não conseguiu sair, né? Daí foi uma perca assim que me doeu. O Josué competia em diversas provas de sua modalidade. Trabalhava na cidade para garantir sua renda, mas vinha conquistando resultados expressivos em competições regionais e nacionais. Agora reúne forças para carregar o peso da responsabilidade de ter que começar tudo de novo. É triste, né? Uma coisa assim, antes foi a chuva de granizo, nós estávamos se recuperando, e agora essa tragédia de enchente, a maioria, 85% da cidade de Mussum deu perca total quase. É uma situação delicada de se ver, né? Mas vamos tentar, né, passar por esse obstáculo e superar, né? Mesmo que é difícil, né? Mas jamais desistir, né? Assim como eu levo sempre, né? Desistir é para fraco, né? Então, vamos ser guerreiros e vamos batalhar para ter de novo. O Miguel ficou abrigado aqui durante 2 semanas com a esposa. Agora ele está celebrando a primeira conquista: voltar para um espaço só seu. Ele alugou um imóvel na cidade onde ficará até que os governos estadual e municipal indiquem quais soluções terão para a habitação nas cidades atingidas. A gente gosta do cantinho da gente, a gente trabalha, né? Quer chegar à noite, tomar um chimarrão, tomar um banho e dormir sossegado. Aqui a gente tá tudo junto, aqui, claro, mas não tinha o que fazer, era isso aí. O Exército está ajudando nessa tarefa de remoção. Aqueles que não conseguem ir para uma casa própria, alugada ou de algum familiar, estão sendo encaminhados para um ginásio municipal. A ideia da prefeitura, agora que diminuiu o número de pessoas desabrigadas, é tirar aqueles que ainda não tenham para onde ir dos abrigos voluntários, que surgiram em igrejas, escolas e espaços públicos, e concentrá-los em apenas um ponto. Também de maneira provisória,
já que a expectativa é de que em algumas semanas casas temporárias sejam entregues para dar um pouco mais de conforto e privacidade a essas pessoas. Então são várias situações que a gente acaba tendo que pensar. Toda a questão do planejamento urbanístico, que muitas coisas estão sendo revistas, tem áreas que nós não poderemos mais permitir a reconstrução, mas de imediato a questão do atendimento das pessoas que de fato não têm casas para morar. Então a gente ainda tem um abrigo temporário organizado, que a gente conseguiu agora uma estrutura um pouquinho melhor, com chuveiros melhores, com também a construção de algumas divisórias para ter um pouquinho mais de privacidade, mas existe um projeto com o governo do estado para a gente construir moradias provisórias que devem ficar prontas em até 60 dias para acomodar essas famílias até que elas tenham as casas definitivas reconstruídas em um lugar novo. Enquanto isso, resta para eles olhar para esse presente nublado, sonhando com um futuro mais iluminado nesta região. Mas nem todos que estão por aqui hoje assistiram presencialmente aos eventos daquele 4 de setembro. É que se o Rio levou muita coisa que esse povo trabalhador tinha, a empatia trouxe uma enxurrada de manifestações de solidariedade. O Gomildes e a esposa sequer conheciam a região, mas sentiram no coração um chamado de que deveriam estar por aqui. A gente nem conhecia o município de Mussum. Pelas mídias, redes sociais, a gente começou a acompanhar e a minha esposa ficou muito sentida e falou para mim, vamos a Mussum para ajudar o povo. E a gente fez uma arrecadação entre amigos lá em Santa Catarina, em Palhoça, né, na Grande Florianópolis, e arrecadamos uns alimentos, roupas e viemos trazer para o padre. Chegando aqui, o padre pediu um favorzinho e a gente se sensibilizou com a comunidade aqui, com a situação que está Mussum e estamos até hoje aí como voluntários, ajudando a paróquia, percorrendo a cidade. Eles têm atuado na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no centro da cidade. Por lá, diariamente, chegam centenas de doações de produtos de limpeza, higiene, roupas e alimentos. O trabalho desses voluntários é organizar os materiais e destiná-los a comunidades ou famílias que estejam precisando. Nós descarregamos os caminhões, os veículos que trazem os alimentos, roupa. As roupas ficam dentro da paróquia, os alimentos na casa paroquial. Depois de descarregar, a gente classifica, limpeza, higiene pessoal, feminino, masculino. E o pessoal que vem aqui, a cesta básica, a gente distribui para as famílias, né? Tem quantos moradores na casa? Tem 4. A gente pega a cesta básica, material de limpeza, higiene pessoal e distribui para a população que vem aqui nos procurar. Mas tem algo mais importante que isso. Algo que pode ser doado sem gastar dinheiro algum, mas que para essas pessoas traumatizadas pela tragédia tem um valor inestimável. Muitos aqui não é nem um alimento, eles precisam de um abraço, um acolhimento, um calor humano, uma palavra de fé, uma palavra que incentivam eles para poder continuar, porque a tragédia foi enorme, né? O resultado você pode imaginar: carinho mútuo. Ganha quem é atendido e cresce na fé quem testemunha de perto o amor devolvido. Mussum provou isso aí. A gente, tudo que é lugar, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o pessoal está vindo ajudar, o pessoal está vindo querer dar um abraço, botando uma bota de borracha, indo lavar a rua, lavar residências. Chegou um ônibus agora com 34 voluntários, se não me falha a memória, de Canoas, para lavar a residência, Isso é muito bonito. O senhor é de que cidade? Palhoça, Santa Catarina, Palhoça? Grande Florianópolis. Né? O senhor volta diferente para lá? Muito, muito. Muito mesmo. Tem muitas pessoas que perguntam o que a gente vê de bom, o que fica de bom de todo esse episódio. E realmente essa onda de solidariedade é o que a gente registra de bom, de positivo, porque foram dezenas de milhares de pessoas ajudando de diferentes formas, né? Então a gente tem nos voluntários essa gratidão eterna por ter nos ajudado nesse momento tão difícil. É claro que a gente teve apoio também de instituições, poderes públicos de diferentes níveis, de ONGs, enfim, mas essa doação pessoal, pessoas que vieram para cá para realmente botar o pé na lama, para trabalhar, para ajudar as famílias, ajudar as residências. Então isso é um marco muito bonito e que a gente, falando em nome de toda a população mussunense, nós seremos eternamente gratos.
Mussum fica na área episcopal da Diocese de Santa Cruz do Sul. Outro exemplo de como a corrente pelo bem nos torna mais cristãos. Em setembro, esta igreja particular costuma promover uma romaria diocesana. E nem com as chuvas ela foi cancelada, mas teve seu formato e objetivo ajustados. As outras paróquias acharam que era importante não realizar a romaria daquela forma tradicional, mas realizarmos uma romaria da solidariedade, em que cada paróquia celebraria com seu povo, especialmente a Eucaristia, e depois fizesse essa conscientização da caridade. O seminário diocesano passou a ser mais um grande centro logístico para o recebimento e encaminhamento de doações, sejam elas da maneira que for. Nós estamos em contato com os padres das paróquias atingidas e fazendo toda essa logística de distribuição conforme as necessidades. A Diocese também, além de estar coletando, também já comprou uma boa parte de material, comprou muito alimento, comprou muitos colchões, roupas de cama e também a gente está fazendo toda a coleta através de recursos financeiros pela chave Pix, né? Que esses recursos financeiros também vão ajudar a comprar móveis novos, ajudar inclusive em reconstrução das casas, né, dessas pessoas que perderam, umas perderam tudo, né? E elas chegam a todo instante, do começo ao fim do dia. Eu sempre penso que nesses momentos nós não fazemos apenas uma ação solidária, mas nós fazemos algo a partir da nossa fé cristã. Porque a caridade, a solidariedade tem que estar inerente ao ser cristão, sempre. Mas nesses momentos, sobretudo. É muito bacana, porque as pessoas, como vocês viram, todo momento chega, né? Então, por isso que se tomou a decisão de abrir o seminário para poder armazenar aqui todas essas doações. Há poucos dias eu escutei alguém dizer assim: nós perdemos tudo. Perdemos familiares, perdemos bens. E a pessoa começou a chorar e disse: só Deus. Estas duas palavras. Para mim, esta foi uma homilia que esse Senhor fez para o bispo e para as outras pessoas. As boas ações alimentam a fé desse povo que tanto sofreu. Mas alguns se atentaram também para algo bem importante, dar sustento físico a eles. Sem cozinhas, mantimentos e com tantas outras perdas, as refeições das vítimas em todos esses municípios foram comprometidas. Surgem então as cozinhas solidárias. Na cidade de Encantado, o trabalho está sendo mantido por ativistas e cooperativas ligadas ao Movimento Sem Terra. E quando a gente recebeu esse contato de uma oferta de montar uma cozinha solidária, em que eles trariam pessoas para trabalhar nessa cozinha, para ajudar no fechamento das marmitas e para produzir 1000 marmitas por dia, nós não tivemos dúvida que era uma ajuda extremamente indispensável. E aí nós começamos localmente a se organizar e eles já na quinta-feira, no dia 7 de setembro, eles chegaram na cidade e em menos de meia hora depois da chegada deles, as panelas já estavam no fogo, cozinhando feijão que já serviu naquela noite 300 marmitas para o jantar. Apenas nos 15 primeiros dias, foram dezenas de milhares de quentinhas produzidas em um ritmo acelerado e atendendo a toda a demanda, porque eles garantem que, se preciso for, podem entregar muito mais. Produzimos até hoje a demanda solicitada a 30.700 marmitas, então nós estamos atendendo aqui a região, mais de município, 3, 4 municípios, e a função nossa, então, a tarefa é produzir as marmitas e a Defesa Civil, enfim, o Exército, a Prefeitura distribui. A gente não sabe onde vai, a gente faz aqui. Nós levantamos 20 para as 4 da manhã
já deixamos o feijão de molho e já iniciamos o processo daí da carne, do molho, né? Do feijão, já deixamos todos temperados e 7 horas a gente começa já a fazer os arroz. E lá pelas umas 8 horas a gente já começa a servir umas marmitas, né? Aí vem gente dos assentamentos, de toda a região, né? Para ajudar, para servir as marmitas junto com a comunidade da região aqui, que também faz muito trabalho voluntário. Ali perto, em Arroio do Meio, um outro espaço assim dá um exemplo de união. Movimentos sociais, alunos universitários e membros de organismos da igreja se juntaram para servir almoço nos abrigos e locais onde há fluxo de pessoas afetadas pela cheia do rio Taquari. A Natália e alguns amigos que frequentavam o Centro de Tradições Gaúchas foram os primeiros a pensarem no que fazer para se solidarizar com os irmãos. Eu e um grupo de amigos, né, que fizemos parte do CTG, então a gente se acionou, né, por conta e logo pensamos, vamos fazer uma comida, né, para essas pessoas que estão desabrigadas e que vão passar necessidade. Então a gente começou, né, no dia 7 de setembro, a gente fez um carreteiro lá, conseguimos fazer 400 marmitas, né, e logo então, quando a gente estava pronto, eu conheci, né, a Vanessa e a Ana, que são do Conceia, né, e fizeram o convite, né, se nós da comunidade, assim, lá do CTG, poderíamos dar uma ajuda por mais alguns dias. A partir dessa iniciativa da solidariedade, da Cozinha Solidária, nós também fomos contatando companheiros e companheiras que têm uma atuação em cozinhas solidárias nos grupos do MAB em outras regiões. O local onde a cozinha e a solidariedade se instalou foi num seminário da cidade. Aqui, de mão em mão, cada mamita ganha um pouco mais de alimento, de carinho e de uma força motivacional para que as pessoas não desanimem. Tem um esforço grandioso de outros, mas que aí ajudam a montar quentinha, a mexer panela, a lavar panela, né, a cortar tempero, uma série de atividades que a gente vai se organizando aqui no seminário para dar conta justamente desse esforço grandioso que é fazer a comida. E não é por nada não, mas é muito saborosa. São gestos, atitudes, né, que engrandecem muito o ser humano. E isso eu vi aqui, vivi isso com as pessoas, né. Eu nunca queria passar nessa situação, mas tudo que eu passei desde o dia 7 para cá foi incrível. Eu acho que essa tragédia, ela deve nos ensinar isso, pelo menos, né? A gente cada um procurar dar o melhor de si, daquilo que pode colaborar e ajudar para diminuir um pouco o sofrimento e a dor das pessoas e ajudar a reconstruir a vida. Algumas verduras esmagadas pelo chão em meio a muita lama. É o que sobrou dessa e de tantas outras plantações de pessoas que viviam do campo nessa região. Por isso, uma grande frente de movimentos, organismos da igreja e voluntários se juntou para estender a mão àqueles que colocam comida na mesa dos brasileiros. Quem alimenta o Brasil? Exige respeito. Quem alimenta o Brasil? Exige respeito. Quem alimenta o Brasil? Exige respeito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A missão Sementes de Solidariedade já existe há alguns anos, como parte da atuação do Instituto Cultural Padre Josimo. Eles entendem que cuidar de quem produz alimentos é um exercício permanente. O projeto Sementes da Solidariedade ele já vem há 3 anos, para 3, 4 anos, que nós fazemos ele com comunidades indígenas e comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. Mas nós trabalhamos com sementes crioulas desde os anos 90, sabe? Resgate da biodiversidade, casas de sementes. E com o movimento dos pequenos agricultores, isso é um dos principais focos do nosso trabalho.
O Instituto Cultural Padre Josimo, ele contribui nesse contexto aí de ajudar que os agricultores camponeses se organizem para terem as suas próprias sementes. Nós chamamos isso de soberania genética. O tema do meio ambiente, gestão de risco e emergências, para nós, cada vez ele se faz mais presente, né, nos territórios onde a gente atua. Especialmente por causa dos diversos fenômenos climáticos que têm se abatido, né? Então, compreender esses fenômenos, as causas dele, para nós é uma tarefa, é uma missão nossa, responde à nossa missão. Por isso não pensaram duas vezes antes de colocar os pés na terra para ir ao encontro daqueles que foram atingidos pela enchente. Mas dessa vez precisavam de mais reforços para conseguir atender da melhor maneira possível suas necessidades. Graças a Deus a campanha foi muito boa. Nós juntamos um corpo de entidades que se juntaram nesse processo. A Caritas Rio Grande do Sul, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Movimento Atingidos por Barragens, Comissão Pastoral da Terra, Instituto Coinós e nós do Instituto Cultural Padre Josimo formamos uma espécie de um comitê, lançamos uma campanha, começamos a ver quais agricultores ainda tinham sementes, quais os viveristas de mudas ainda tinham mudas disponíveis. E nós, então, passamos a visitar os municípios, mapear as comunidades e visitar casa a casa todas as comunidades. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar informações nas bases, com as paróquias, com as dioceses, com os agentes de Caritas das dioceses, para saber o que aconteceu mesmo, o que a Caritas local está fazendo e a gente poder orientar as demais Caritas que já têm essa atenção para começar a atuar no que for necessário, né? De mobilizar doações, por exemplo. Uma das casas foi a desse senhor que gentilmente acolheu a equipe da missão e também a nossa reportagem. Ainda é difícil até dimensionar quanta coisa ele perdeu nesta tragédia. Perdi cercas e animal aí, porco, galinha, tudo isso foi perdido. E os móveis dentro de casa também, a maioria quase não prestou. Por isso esse trabalho é tão importante. Além de mapear o perfil dos atingidos, seus prejuízos e oferecer um momento de escuta, esses voluntários voltarão aqui em alguns dias para entregar a ele sementes de milho, feijão e hortaliças, mudas de árvores frutíferas e de outros alimentos para que ele possa minimamente recomeçar sua vida no campo. Uma das coisas que a gente vê é que o mundo rural fica esquecido, né? Se fala do fenômeno, se fala das ações de solidariedade e se mostra só o urbano, né? E a gente acha isso importante, porque ali está concentrada a população mesmo, né? Só que as pessoas ficam abandonadas no rural, a sua própria sorte, ao seu próprio azar, né? Então a gente achou muito oportuno nos somarmos nessa campanha. Lembrar que eles não foram esquecidos e que, ao menos no que depender dessa corrente do bem, eles não precisarão deixar para trás seu território e todas as raízes que cultivaram nele. Cada um trazer alguma coisa para a gente, isso é importante. Pelo menos se lembrar da gente, ver se está vivo, pelo menos. E qualquer quilo de alimento é bem-vindo. Então isso aí é animador para a gente. Anima bastante. Nós estamos na paróquia São José, região central da cidade de Roca Salles. Por aqui, semanalmente, centenas de pessoas participavam da celebração da Santa Missa e de encontros propostos para a comunidade. Só que isso não é mais possível. Porém, não pelo fato da igreja ter fechado suas portas após as fortes chuvas. Pelo contrário, por enquanto a Santa Missa não acontece por aqui porque as portas foram abertas à solidariedade. Dentro do templo foi montada uma espécie de unidade básica de saúde, que oferece atendimento médico e psicossocial a todas as pessoas que vivem nesse município. Papa Francisco constantemente fala que a igreja precisa ser como hospitais de campanhas, oferecendo cura espiritual e física às pessoas.
Acho que esse é um bom exemplo disso. Com o hospital, né, sem condições de ser utilizado, sem as unidades de saúde, sem terem acesso, uma que não teve acesso e as outras que foram inundadas. Então a saúde chega aqui. Primeiramente eles pediram a sacristia da paróquia para instalar a farmácia. E ao longo da igreja externa eles vão fazendo atendimento. Mas depois isso se tornou inviável, né? Então a partir do dia 7 de setembro nós também abrimos as portas da igreja para que aqui dentro da igreja então se montasse esse hospital de campanha em que todo tipo de alimento, né? As pessoas que vêm aqui, que elas são atendidas. No primeiro momento o salão paroquial acolheu famílias, depois ele ficou totalmente lotado, né, de produtos, enfim, roupas, como está agora. Logo já se veio aqui para a igreja, aqui o lugar da celebração, onde tem ambulatórios para atender as pessoas, tanto atendimento médico, ambulatorial, como também psicológico, porque as pessoas perderam até os seus remédios. O altar que consagra o pão e o vinho em corpo e sangue, nesses dias também oferece remédio e cura para aqueles que precisam. Eu vim buscar Aerolim, que eu uso 6 em 6 horas. Aí eu fui no plantão e eu precisei, porque eu tenho muita falta de ar e com essa enchente também foi tudo embora. Foi uma boa solução encontrar uma maneira do serviço continuar sendo oferecido. Foi uma boa solução, ótima na verdade. O município perdeu todas as farmácias aqui do município, então para a população conseguir algum medicamento, eles não têm como sair muitas vezes da cidade para ir em outra cidade e comprar um medicamento, né? Então aqui foi uma maneira que foi encontrada mais fácil de ter acesso a esses medicamentos à população, né? Foram diversas maneiras durante esse período que a paróquia encontrou para servir a Igreja de Cristo, mesmo sem celebrar a Santa Missa. Um grande centro logístico para distribuir bênçãos e ajuda para os atingidos. A paróquia em si, ela foi, em primeiro momento, o único lugar em que podemos abrigar e receber donativos, onde a água não chegou e onde se tinha acesso. Porque todos os outros pontos, mesmo onde a água não chegou, não se tinha mais acesso porque as ruas estavam ou destruídas ou obstruídas. Agora, as celebrações voltaram a acontecer à noite, após o fim dos atendimentos. Provas de que a igreja está em sintonia com o chamado do Santo Padre. Aquilo que o Papa Francisco nos diz, que a igreja deve ser um hospital de campanha, ela está cumprindo o seu papel. E todo esse trabalho de saúde, ele terá continuidade. Até quando? Não sabemos. Mas enquanto for necessário, a igreja está à disposição. E muitas das pessoas acabam procurando a fé, às vezes, em momentos difíceis. E a gente não pode perder a fé. O Espírito Santo sopra onde quer, né? Então, claro, as comunidades cristãs se mobilizam, mas o povo em geral, né? Este sopro do Espírito de Deus, esse amor, desperta muitas pessoas que perdem o sono se não vão lá ajudar. A partir da inspiração do Espírito Santo, os voluntários também vieram semear a solidariedade. Lembra da missão do Instituto Cultural Padre Josimo? Chegou então o momento deles plantarem aquela esperança na vida de tantas pessoas, como a Dona Emira, que na cidade de Arroio do Meio viu seus planos serem carregados pela água. Aquele de 20 subiu 7 escadas, 7 degraus na escada para subir. E agora subiu o resto e entrou tão alto lá dentro. Nunca imaginava que eu tinha de passar por isso ainda. O que não foi perdido ficou danificado e por isso também gerará mais um custo. As produções, então, que davam sustento à casa, também foram praticamente perdidas. Por isso esse apoio é tão importante. Isso é muito gratificante, porque a minha horta foi tudo debaixo. Os vizinhos já me trouxeram alface, repolho. Agora eles estão me ajudando. Assim, eu repartia se eu tinha que eu não precisava, eu repartia. Agora o pessoal vem e
retribui comigo. A gente tem que buscar um caminho, né? E o projeto da Sementes da Solidariedade, acho que é um momento importante da gente poder entrar em contato com os agricultores e agricultoras que foram atingidos por essa catástrofe, ouvi-los, né? Estar presente com a sua dor e, ao mesmo tempo, estar trazendo um gesto de solidariedade, né? De tantas pessoas que contribuíram para que essa campanha acontecesse. E essa rede das sementes crioulas é um dos grandes sonhos da Pastoral da Terra que os agricultores possam ter de volta. E eu tenho só a agradecer a companheirada nossa, todos, os homens e mulheres que estão nessa caminhada bonita, visitando 2 a 2 os nossos agricultores. Eu acho que é uma forma de a gente ser igreja, a verdadeira igreja de Cristo aqui na Terra. Acho que a gente acaba sendo semente nessa hora, mesmo não levando a semente talvez para a pessoa, mas a gente acaba sendo semente e eles semeiam isso na gente também, porque é uma troca muito forte mesmo. Isso aí, vai ser uma transição. Nós somos a transição. Lições que a água não é capaz de arrastar, porque são fortes demais. E também porque ela não é a vilã nessa história. Essa é mais uma oportunidade para atendermos a 2 chamados urgentes. O de sermos mais solidários, de amar nossos irmãos e, principalmente, o de respeitar toda forma de vida e entender nossa responsabilidade nessa casa comum. Essa tragédia trouxe fora, talvez, algo de muito bonito da nossa gente e do nosso povo, que é a solidariedade. Vale a pena pôr em destaque quanta gente boa existe entre nós também. E o que as comunidades têm recolhido, o poder público, enfim, as diversas instâncias da sociedade têm conseguido arrecadar para ajudar as populações atingidas, tem sido algo de extraordinário. O Papa Francisco diz: estamos todos interligados, né? Somos uma família humana só. E essa casa, nosso planeta, é comum, é a nossa casa comum. Então eu acredito que a gente, como igreja, precisaria fomentar e ter uma prática mais profética em relação às questões socioambientais, né? E não ficar conformado com uma ação, só com a ação de solidariedade. Eu digo só, e não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante, mas a gente tem que superar, a gente tem que ir além. E a gente evoca São Francisco de Assis, que recebeu de Jesus, olhando diretamente para o crucifixo de São Damião: Francisco, vai e reconstrói a minha casa. Esse é o nosso dever agora, inspirados em São Francisco de Assis, convocar a sociedade, na beira do rio e toda a sociedade. Vamos reconstruir nossas vidas, vamos reconstruir nossas residências, nossas casas, vamos reconstruir nossos comércios, vamos reconstruir nossos trabalhos, nossas igrejas, mas principalmente precisamos reconstruir a nossa casa comum, que é o planeta onde habitamos. Põe a semente na terra, não será em vão. Não se preocupe, a colheita, plantas para o irmão.